Bom, gente, aqui quem fala é o professor Ícaro. Hoje é a aula de biologia para a gente corrigir a atividade que vimos na última aula, né, sobre ecologia, capítulo 9 nós estamos. E a primeira questão do exercício é uma questão de definição, né, sobre população. Nós falamos bastante na aula sobre a definição de população. Questão bem clara aqui, ó. População biológica é o conjunto de quê, gente? Letra A. Conjunto de espécies que habitam determinada região. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em determinada região, cruzando-se entre si. Veja bem a letra A. Cuidado para vocês não confundirem a letra A com a letra B, que são muito semelhantes, ó. Letra A. Conjunto de espécies. Letra B. Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Letra C, de comunidades. Não, é o contrário. Uma comunidade é o conjunto de populações, viu? Letra D, formado pela comunidade biológica e pelo biótipo em interação. Não. A alternativa correta dessa questão é a letra B de bola, tá certo? Uma população é constituída por indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada região, cruzando-se entre si, né? E gerando descendentes férteis que são da mesma espécie, né? Então, gente, primeira questão, alternativa correta, letra B. Beleza? Segunda questão. Vamos lá. Define-se capacidade de suporte como? Então, a questão está querendo aí que você diga o que é capacidade de suporte, né? É capacidade de suporte, gente. Falei sobre isso também, né? Chega um momento ali no ambiente que a população de determinada espécie, vamos lembrar o que é população, né? População é um grupo de seres vivos da mesma espécie que vivem em um determinado ambiente, determinada região, como a gente acabou de ver na primeira questão. Então, se esse grupo de indivíduos dessa população se reproduz demais, aumenta demais, tem uma taxa de crescimento muito elevada, o que é que vai acontecer? Vai chegar um momento que o ambiente não vai suportar aquela quantidade de indivíduos daquela espécie ali, até porque não vive só aquela espécie naquele ambiente, né? Então, gente, todo ambiente, todo espaço, toda região tem uma capacidade de suporte para determinada população. Só tolera que a população aumente até determinada quantidade de seres, tá certo? Passou dessa quantidade, aí o ambiente, né, já começa a mostrar sua resistência. Como assim? Vai faltar alimento, vai faltar água, vai faltar espaço. Vai haver competição entre os seres vivos daquela espécie, entre os seres daquela espécie e outras espécies. Então, o ambiente, quando supera a sua capacidade de suporte, aumenta tudo isso aí, né? Toda a sua resistência do meio. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. O que é capacidade de suporte? Já está dizendo, é a capacidade que o ambiente suporta aquela população. Então, letra A. Capacidade de uma espécie de dar suporte a outra semelhante. Ou seja, uma espécie dá suporte a outra, pode até ser, né? Mas essa capacidade de suporte da qual a questão está falando não é a capacidade de uma espécie suportar a outra, não. É como eu acabei de falar, a capacidade que o ambiente tem de suportar o crescimento de determinada espécie. Letra B. Capacidade de suporte é o tamanho máximo da população que o ambiente comporta. O que é que vocês acham? Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola também, né? Letra C, ó, o número mínimo. Não. Capacidade de suporte é a quantidade máxima. Letra D. O potencial da população de gerar descendentes como suporte do crescimento. Não, nada a ver. Certo? Isso aí já está relacionado à taxa de crescimento da população. Ok, gente? Então, a resposta correta da questão 2, letra B, de bola. Então, gente, deu uma ampliada aqui para ver se fica melhor. Na questão 3, nós temos a seguinte situação. A taxa de crescimento de uma população é também chamada de taxa de crescimento relativo. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu fiz um cálculo lá na aula anterior
certo? Vou deixar até o link do vídeo lá na descrição desse vídeo aqui, para vocês revisarem. A taxa de crescimento ela tem a ver com o quê? Com o número de indivíduos, a quantidade final da população, né? O tamanho final da população, o número de indivíduos inicial e o tempo. São esses três os fatores que determinam a taxa de crescimento relativo de uma população. Quais são os três fatores? A quantidade de indivíduos que a população tinha, ou seja, a quantidade inicial. Depois que ela cresce, a população muda, né? Então, essa população que aumentou, agora é a população final, a nova população, certo? E isso é analisado, esse crescimento é analisado em um determinado período de tempo. Então, são esses três os fatores que determinam o crescimento de uma população. Seu tamanho inicial, o tamanho que a população tem agora, que é o tamanho final, né? E o tempo que passou para essa população crescer, tá certo? Então, vamos lá. A taxa de crescimento de uma população é também chamada de taxa de crescimento relativo, TCR. Uma vez que leva em conta o que é levado em conta para o cálculo do TCR? Letra A é a resistência do meio. A resistência do meio é um dos três fatores que eu falei agora? Não, né? Vamos lembrar. Tamanho inicial da população, tamanho final da população e o tempo. Letra B, tamanho do território. Está dentro dos critérios para calcular o TCR? Não. Letra C, tamanho inicial da população. Letra D, taxa de mortalidade. Então, qual é, gente? Dessas quatro alternativas, a única que está incluída no cálculo do TCR é o tamanho inicial da população, né? Tá certo? Então, aqui a gente vai para pequeno texto aqui que serve para duas questões, né? Diz assim: considere os seguintes fatores relativos a uma população biológica para responder às questões 4 e 5. Então, é um texto que serve para as questões 4 e 5. Quais são as palavras que nós devemos usar? Emigração, que é a emigração. Emigração é a saída de pessoas do ambiente em que elas viviam, né? A saída. Imigração é a vinda de pessoas ou seres, não necessariamente pessoas, mas indivíduos, né? Determinada espécie. Mortalidade. Mortalidade é a quantidade de seres que morrem, né, naquela população. Lembrando que se for na espécie humana, né? Se for na espécie humana, a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade é calculada para cada 1.000 habitantes. Então a gente tem que saber quantos habitantes tem naquela população para calcular a taxa de natalidade. Tá certo? Isso na população humana. Então vamos lá. Questão 4. Qual ou quais fatores contribuem para o aumento da densidade populacional? Aumento da densidade populacional. O que é densidade populacional, gente? É a quantidade de seres que vivem em determinada área, em determinado espaço. Quanto mais seres tem naquele espaço, né, maior a densidade populacional. Tá certo? Então vamos lá. Quais são os fatores que contribuem para o aumento? Emigração, letra A, emigração. Contribui para esse aumento? O que é a emigração? É a saída de seres daquele espaço. Então contribui para o aumento da densidade? Não, né? Letra B, imigração, é a vinda de seres para aquela região. Já tem 30.000 seres de uma espécie naquele espaço ali, e vem mais 10.000. A densidade aumenta ou diminui? Aumenta, né? Então, letra B, imigração é um dos fatores que contribuem para o aumento da densidade populacional. Letra B de bola. Letra C, mortalidade. Ora, se está morrendo indivíduos de determinada espécie em uma determinada área, está diminuindo a quantidade de seres, né? Então a densidade diminui. Letra D de dado, natalidade. Ora, está nascendo indivíduos ali, né? Se está nascendo, está aumentando a quantidade de seres ali. Então a natalidade também contribui para o aumento da densidade. Então quais são as palavrinhas que vão caber aí para a questão 4? É a alternativa B,
imigração e alternativa D, natalidade. Ok, gente? Então, questão 5. Qual ou quais fatores contribuem para a redução do tamanho populacional? Redução do tamanho populacional, quais são? A emigração é a saída de pessoas, né? Então, se está saindo gente ali, está diminuindo a população, né? Se está saindo seres dali, daquela espécie, está reduzindo a população naquela área, né? E a mortalidade é também a diminuição do tamanho populacional, certo? Ok, gente? Então são esses dois fatores aí, a letra A e letra C para a questão 5. Então, gente, a questão 6 é justamente sobre a taxa de natalidade, né? E repare que ela já começa falando qual a espécie para a gente levar em consideração e calcular a sua taxa de natalidade. Qual é a espécie? Uma população humana A, certo? Uma população humana A teve 50 nascimentos e 25 mortes em um ano. No mesmo período, ou seja, nesse ano, outra população humana, a população B, teve 49 nascimentos e 20 mortes. Em qual delas a taxa de natalidade é maior? Então, gente, repare que está falando sobre a população humana, né? Para a gente calcular a taxa de natalidade em população humana, é necessário que a gente saiba o quê? Necessário que nós saibamos o tamanho da população, né? Porque ela é calculada a cada 1.000 habitantes. Quantos habitantes nascem a cada 1.000 habitantes que essa população possui? Então, se eu quero calcular a taxa de natalidade da população humana, eu tenho que saber quantos habitantes a população possui. Não é? Porque, por exemplo, a população A está dizendo assim, tem 50 nascimentos, está certo, mas quantos habitantes tem? Se tiver 1 milhão de habitantes, 50 nascimentos, vai ser pouco ou muito? Se tiver 2.000 habitantes, 50 nascimentos, vão ser pouco ou muitos? Né? Aí ele deu aí a taxa de mortes, mas nós estamos nos referindo à taxa de natalidade. Ele quer saber sobre a taxa de natalidade, tem nada a ver com taxa de mortalidade. Ele botou isso aí só para a gente confundir e fazer, por exemplo, a subtração. Na população A tem 50 nascimentos e tem 25 mortes. O que é que ele quer induzir você a fazer o quê? A pegar os 50, subtrair por 25, saldou 25. No ano. Não é assim que calcula a taxa de natalidade. Natalidade é uma coisa, mortalidade é outra. Tá bom? Então, o que é que está faltando aí para a gente calcular a taxa de natalidade? Está faltando sabermos quantas pessoas tem, né, em cada população. Tá certo? Então, vamos nós. Em qual dessas populações, em qual delas, na pergunta final aí, em qual delas a taxa de natalidade é maior? Em A, em B? As taxas de natalidade são praticamente equivalentes em A e em B, que é o que está dizendo aí na letra C, gente. Letra D, faltam dados sobre as populações para calcular as taxas. Falta dado, né? A gente precisa saber quantos habitantes tem na população para calcularmos sua taxa de natalidade. Tá certo? Então, alternativa D de dado. Ok? Então, foram essas as nossas questões, gente. Espero que tenham dado para compreender. Deu para debater aí muitos pontos importantes do conteúdo com essa correção, né? Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem. E deixo aí o meu abraço a todos. Fiquem em casa.